Eu vou falar para você hoje sobre a fritadeira elétrica que você vê aqui na tela e qual é a física que está envolvida nesse processo. E é uma física bem simples que você já viu e você vai entender como fazer uma fritura de forma melhor. Sim, tudo isso aqui numa aula de física. Não esqueça que se você curtir esse vídeo ou se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, você vai estar ajudando a divulgação científica aqui no Brasil. Me ajuda aí e dá um joinha no vídeo. Valeu! Primeiro a gente tem que entender o que é a fritura do ponto de vista da física, tá? Não somos aqui nenhum Masterchef, mas a gente sabe um pouco de física. Se você quer fritar lá a tua bela batata frita, deve acontecer uma reação na superfície dessa batata frita. Essa reação, segundo os estudos que são feitos, acontece entre 150 e 180 graus Celsius. Olha lá um ponto de vista da física, olha só, Celsius é uma unidade de medida de temperatura, existem outras, né? Então, para ter essa tal reação de fritura aqui no teu alimento, ele tem que ser aquecido a mais ou menos 150 até 180 graus Celsius. Aqui está o pulo da questão. Você tem que chegar nessa temperatura aqui específica para que esse processo aqui consiga acontecer. Então, a temperatura ela comanda o processo de fritura. Imagina o seguinte. Você tem aqui uma bacia com água, uma panela com água e você vai aquecer, certo? Aqui dentro tem água, então são moléculas d'água aqui dentro da panela. Quando você fornece calor aqui, calor é uma forma de energia na física, você faz com que as moléculas da água se agitem, ganhem energia e comecem a vibrar de forma mais intensa até elas começarem a sofrer o processo de evaporação. Começa a virar um gás. Só que a água ela vai chegar num limite de 100 graus Celsius. Ela pode passar dessa temperatura? Sim, mas ela já vai sofrer um processo muito maior ali que vai estar se transformando num gás. Então, se você quiser fritar um alimento, você não vai conseguir fritar ele jogando na água quente. Por quê? Porque ele não está naquela temperatura que eu acabei de falar aqui para você, ó, de 150 até 180 graus Celsius. Porém, se você usa óleo, por exemplo, óleo de soja, ele é um tipo de material que consegue ser aquecido até 220 graus Celsius antes de começar o processo aqui de ebulição. Certo? Então, existe essa diferença. Você não vai precisar da água, não vai conseguir fritar algo na água, porque não vai chegar na temperatura que você precisa, lá de 150 até 180. Porém, o óleo, você consegue chegar até 220 graus Celsius. Então, ele é utilizado para fritar os alimentos. Entendeu o que é a diferença da fritura? É a temperatura que comanda esse processo. Mas o que seria a ebulição da água que a gente está falando aqui? Basicamente é o seguinte, você tem aqui as moléculas de água, quando elas estão muito juntas aqui, a gente pode considerar como sendo no estado sólido. No caso da água seria um gelo. Se você passar para um segundo estado aqui e você fornecer energia, as moléculas vão começar a vibrar mais e elas vão se afastando umas das outras. E aí você passa aqui para o estado líquido. Se você fornecer mais energia, elas vibram mais e vão se afastando mais ainda. E aí você tem o gás. É o processo de ebulição da água que você faz quando aquece ela lá numa panela. Esse seria basicamente o processo. É a mesma ideia para o óleo aqui de cozinha que você utiliza. Beleza, mas eu falei para você que tem que estar a 180 graus Celsius para acontecer esse processo aqui na batata. Isso aqui se chama de reação de Maillard. É uma reação que vai formar uma crosta aqui ao redor do teu alimento, da tua batata, utilizando o óleo que você colocou ela, e aí ela vai fazer uma proteção, vai impedir que a gordura do óleo entre dentro da batata. Então, se você estiver mais ou menos lá a 180 graus Celsius, tem umas temperaturas exatas, né? Vai acontecer essa reação de Maillard, vai formar uma crosta ao redor aqui do teu alimento e vai impedir que ele seja encharcado com o óleo que você colocou na panela. Isso é um detalhe muito importante para você fritar alguma coisa. Nesse momento aqui a gente não está falando da air fryer, né? A gente está falando simplesmente de uma fritura a óleo comum.
Beleza, mas e se você tem lá a tua batata e o óleo estiver numa temperatura menor? O que vai acontecer? Bom, se o óleo estiver numa temperatura menor do que aquele que eu te falei no início, que é bom para fritar o alimento, essa crosta ao redor do teu alimento, da tua batata, não vai se formar. Não vai acontecer de forma eficaz a reação de Maillard que a gente acabou de ver. Se não forma essa crosta, olha o que acontece, a gordura do teu óleo acaba, olha só a seta aqui, entrando na tua batata. Esse é um dos motivos pelos quais você vai fritar aquela bela batata frita e ela fica encharcada de óleo, parece que está pingando óleo na tua mão. É porque o óleo não estava aquecido numa temperatura correta, que a gente viu lá no começo. Talvez ele estivesse uma temperatura menor e aí não formou a crosta, não protegeu o teu alimento e a gordura entrou no teu alimento. Olha só, conhecimento de física para você usar ele na culinária. Acontece também o fato que se a batata estiver congelada e você joga muita batata na panela, o que vai acontecer? É um processo da física também. Olha só, o óleo aqui está a 180 graus Celsius, uma temperatura boa para fritar, mas a tua batata está congelada e você joga uma grande quantidade aqui dentro. O que vai acontecer de problema? Acontece uma transferência de calor. O teu óleo aqui, olha o meu mouse, ó, que está muito quente. O que acontece? Quando você encosta a batata muito gelada nele numa grande quantidade, o calor do óleo vai transferir para a batata e vai fazer com que o óleo perca calor e diminua a sua temperatura. Se ele diminuir a temperatura de uma forma muito grande, não vai ficar na temperatura boa para batata ser frita. Então o que acontece? Transferência de calor quando você joga uma batata muito gelada no óleo. O óleo vai acabar esfriando, perdendo calor, que é uma forma de energia na física, e não vai fritar direito a tua batata. Então uma dica que eu te dou aqui como professor de física, não jogue uma batata tão congelada e principalmente não jogue uma grande quantidade de batata a hora que você for fritar, porque senão vai diminuir a temperatura do óleo e não vai fritar. Não vai acontecer a reação de Maillard e a tua batata vai ficar encharcada de óleo. Mas e a ideia da Air Fryer, Denis? Porque a Air Fryer não usa óleo. Exatamente. A gente já vai ver o detalhe aqui. Mas aqui você tem uma Air Fryer, mais ou menos, né? Ela tem essa partezinha aqui de cima, tem esse botão aqui do tempo, e aqui tá a bandeja. Aqui acontece toda a mágica do processo. Que é o seguinte, a Air Fryer consegue chegar numa temperatura maior do que o óleo. O óleo chega lá até 220, tem a Air Fryer que consegue chegar a 300, 350 graus aqui dentro, graus Celsius, né? Bom detalhe para você lembrar na aula de física. Se você tem uma temperatura maior, lembra que eu falei? Você consegue fritar de forma mais eficiente. Porém, você não utiliza óleo aqui dentro. O que acontece? Tem um ar muito quente aqui dentro circulando. Está circulando em contato com o alimento e esse ar, como ele está muito quente, ele utiliza a própria gordura do alimento para fritar. Então você não usa óleo externo, você usa as substâncias que tem dentro do próprio alimento para conseguir fritar. Então a Air Fryer é uma temperatura maior, porque é uma máquina que foi feita para isso, ela fica maior, uma temperatura maior do que o óleo, faz um ar muito quente circular aqui dentro e utiliza a gordura do próprio alimento. Vamos ver mais detalhes, ó, aqui você tem uma bandeja da Air Fryer, essa bandeja faz toda a diferença, ela tem que ser furadinha assim, ó, para poder o ar passar por ela, o ar quente que está vindo lá. Então, você não pode colocar muita coisa aqui de forma que impeça que o ar passe, senão não vai fritar direito. Mas qual que é o processo da física? Aqui nessa parte de cima, ó, tá vendo? Ó, você tem um resistor, uma resistência na verdade. Uma resistência elétrica tipo uma do chuveiro. E aí você passa uma corrente elétrica por essa resistência que está aqui em cima. E aí por uma coisa chamada efeito Joule, ela vai se aquecer. Aqueceu a resistência aqui em cima. Agora você precisa jogar esse calor, essa energia lá para baixo e fazer circular. Como é que você joga? Usando aqui uma ventoinha, tipo um ventiladorzinho que fica aqui dentro. E aí você aquece, com esse ventilador você faz o ar circular aqui dentro. Como ele está numa temperatura muito alta e utiliza a gordura do próprio alimento, ele acaba fritando ali tudo o que acontece. Então, essas são as ideias da física para Air Fryer, uma coisa muito interessante, vários conceitos da física que você consegue ver no teu dia a dia aqui na fritura de alimentos. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva aí no nosso canal, dê um joinha aí para ajudar teu professor Denis. Valeu, muito obrigado e até a próxima.